Olá, para você que se liga aqui conosco, está começando mais um FajopaCast. É o podcast da Fajopa, Faculdade de Filosofia e Teologia, está no ar com força total. É isso mesmo, meu irmão. Eu sou Luan Balbino e aqui do meu lado, João Valêncio, e o nosso entrevistado de hoje, o nosso diretor, o nosso chefe, o nosso professor. Me faltam adjetivos para falar sobre ele. Então fala o nome, Luan! Professor Doutor Padre Reginaldo Marcolino. Aê! No programa de hoje vamos debater sobre a vida vocacional e acadêmica do Padre Reginaldo e ainda conversar um pouco sobre o evento do dia de São João Paulo II deste ano, que terá início hoje à noite. Antes de passar a palavra para o nosso entrevistado, vamos apresentá-lo para quem nos acompanha. Professor Doutor Padre Reginaldo Marcolino é natural de Promissão, estado de São Paulo. Doutor em Teologia Sistemática pela PUC São Paulo. Mestre em Teologia Sistemática pela PUC, graduado em Filosofia pela Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, e bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, aqui de Marília. Convalidou sua graduação em Teologia pela Fajopa no ano de 2013. Atualmente é docente da Fajopa e também exerce a função de diretor geral da instituição acadêmica. Além de tudo isso, é padre da Diocese de Lins e atualmente vigário paroquial na paróquia Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, em Lins. Seja muito bem-vindo aos estúdios de gravação da Fajopa, Padre Reginaldo. O FajopaCast está lisonjeado com a vossa presença. Eu quem agradeço, Luan, agradeço também o João Valêncio, agradeço todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Vai ser um prazer e uma alegria muito grande a gente conversar um pouco. Com certeza. Afinal de contas, tudo isso aqui é ele quem manda, né, gente? Então... E outra coisa, quando eu falo de estilo e falo, é isso que nós queremos aqui no nosso programa FajopaCast. Exatamente. Padre Reginaldo, desde já, mais uma vez o acolhendo, muito obrigado pela sua presença. E o pessoal que está em casa gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, conte-nos um pouco sobre as origens do senhor, sua infância, adolescência, sua caminhada vocacional, todo o processo de graduação acadêmica também. Conte-nos um pouco, por gentileza. Então vamos começar pelo pequeno Reginaldo. Todos me conhecem, sabem que eu sou de Promissão, mas eu tenho que fazer uma consideração. Eu não nasci na cidade de Promissão. Então isso, para muita gente, pode ser algo novo. Meus pais... eles são naturais de Ribeirão Claro, Paraná. Aqui pertinho de Jacarezinho. Sim. Nasceram ali, cresceram ali, tiveram toda a sua vida, a vida deles ali. Foram batizados, primeira Eucaristia, Crisma, se casaram ali naquela igreja de Ribeirão Claro e depois de casados, era muito comum na época ir para a cidade de São Paulo capital. E eles foram, como a gente diz, para ganhar a vida. E eu nasci em São Paulo capital. Mas com 1 aninho e pouquinho eles foram para a Promissão. Por que foram para a Promissão? Um tio meu, casado com a tia irmã do meu pai, trabalhava na época na CESP. A cidade de Promissão ela se desenvolveu, dentre vários fatores, também com a hidrelétrica. Sim. E esse tio que estava lá trabalhando em Promissão falou assim, Pedro, para o meu pai, vem para cá, monta um pequeno comércio, vai ser muito mais vantajoso do que vocês ficarem aí em São Paulo, numa cidade grande. Por isso eu fui para Promissão com meus pais, ainda era bebezinho de colo. Todos me viram no colo, então todos ali pensam que eu nasci em Promissão. E eu nem retifico mais isso, eu até concordo, nasci mesmo em Promissão, porque até explicar toda essa história... Sim, com certeza. E meus pais sempre trabalharam com comércio. Primeiro ali na rua Miguel Martins Gualda, depois lá na rua Coronel João Francisco Coelho e depois um comércio próprio, não alugado, no nosso teto, que era uma vila, um bairro que estava ali nascendo e em pleno desenvolvimento.
Então eu cresci ali nesse reduto. Até me lembro muito bem, quando criança, na rua Coronel João Francisco Coelho, no período de Natal, que é comum as igrejas montarem o seu presépio, Promissão sempre teve a tradição na matriz Nossa Senhora Aparecida de ter assim bonitos presépios, presépios criativos. E tinha aquelas luzes que acendia, e eu criança ia lá para quê? Para subir num banco, acender e apagar a luz do presépio. Tanto é que um dia o padre me pegou pelo braço, me levou em casa e falou com meu pai: olha, o seu filho estava fazendo isso, isso, isso na igreja. E aí, como diz o outro, né? O pau comeu. O coro cantou, hein? Mas fato é que eu sempre tive uma ligação com a igreja. Sim. Sendo arteiro, menino, moleque, mas também desde muito cedo, eu sozinho, por iniciativa própria, comecei a participar da igreja, indo nas missas. Imagina uma criança com seus 8 anos de idade indo sozinho para a missa. Por que eu digo sozinho? Meus pais, eles, num primeiro momento da vida deles, e aqui não os julgo, porque com certeza foi aquele momento muito particular em que eles tinham que ganhar a vida, tinham que trabalhar, e trabalhavam muito no comércio. Então, não participavam eles ativamente da igreja. Mas o pequeno Reginaldo foi sozinho para a igreja. Até que eu recebi o convite, aqui é muito interessante. Eu recebi um convite para ser coroinha. Olha só. Sabe de quem? Quem na época estava lá como seminarista, porque Promissão, por muito tempo, foi uma casa de formação da Diocese de Lins. Pensando na época a Diocese de Lins como uma diocese só, compreendendo também a atual Diocese de Araçatuba. Sim. E o padre Edgar, que é de Araçatuba, estava na época como seminarista ali, residindo em Promissão. Olha só. E foi ele quem me convidou. Você não quer ser coroinha? E eu aceitei e fui desempenhar esse serviço. Sim. Ali na matriz e também nas comunidades. Promissão sempre teve, assim, muitas comunidades. Comunidades dentro da cidade e comunidades na zona rural. E eu me encantei, né, por esse projeto. E fui crescendo, fui me desenvolvendo. Claro, eu fiz a minha primeira Eucaristia, Crisma, na atual paróquia Santa Luzia, até então era Capela Santa Luzia, e eu me apaixonei pela igreja. E aí que surgiu a minha vocação, algo que brotou do coração. Eu tenho que considerar, sou filho único, não tenho irmãos, então não é tão comum isso, mas meus pais nunca me impediram na caminhada vocacional. E eu tomei a firme decisão de fazer os encontros vocacionais, desde muito cedo. Por isso que eu comecei mesmo a minha caminhada vocacional dentro da casa de formação, que na época era a própria paróquia de Promissão, no primeiro ano do ensino médio, que a gente chamava primeiro colegial na época. Seminário menor, então. Isso, seminário menor. Então, eu tive essa oportunidade. Claro, na minha imaturidade, eu tinha assim, o desejo firme, forte, bem claro, naquele momento, que eu queria ser padre. Sim. Então, foi aí que começou a minha caminhada vocacional. Eu fiquei ali em Promissão nesse período chamado colegial. Depois, como você leu aí no meu currículo, eu iniciei e fiz toda a filosofia, começo e fim da filosofia, na Faculdade das Irmãs Salesianas em Lins, porque todos estudavam ali. Na época, eu não fui para o seminário em Lins, porque quem ingressava na filosofia ia para o seminário em Lins,
Seminário Nossa Senhora do Rosário. Naquele primeiro momento eu não fui, por quê? Porque meu pai ficou muito doente. Meu pai sempre teve problemas nos rins. E eu tive que auxiliar ali a minha família naquele momento. E fiquei com eles. Sim, atitude nobre. Mas residindo na paróquia. Então, eu fiquei com um pé em duas canoas. Híbrido. Isso. E o meu primeiro ano de filosofia foi um ano assim muito conflitivo no meu interior, porque o elemento da dúvida que necessariamente tem que aparecer na filosofia apareceu muito cedo para mim. E aí eu entrei assim como que em crise existencial. Será que eu continuo no seminário? Será que eu quero ser padre? Será que eu avanço ou não? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheirinho, então eu tive uma outra visão também da vida, um amadurecimento, um processo de amadurecimento. Com certeza. E aí eu decidi dar um tempo. Foi então que eu já não servia mais o altar, participava das missas, estava na comunidade, mas aí eu fiz uma experiência de namoro, pude fazer essa experiência que para mim foi muito válida, foi muito nobre, no sentido de uma descoberta interior muito profunda. Mas passado um tempo, um ano, eu tomei a decisão, falei, não, eu realmente quero ser padre. E aí já no terceiro ano de filosofia, porque eram 4 anos de Graças filosofia, a Deus. eu decidi retornar para a formação. E aí eu fui residir no seminário Nossa Senhora do Rosário. Depois teve todo um projeto na época na diocese, onde o seminário Nossa Senhora do Rosário ficou só seminário menor, se desfez todas as casas pequenas de formação que tinha na diocese, e nós fomos para uma chácara, residindo ali propedêutico e aqueles que estavam na filosofia. Dos que sobraram da filosofia foram 2, eu e o padre Fábio, que atualmente está encardinado na diocese de origem, Três Lagoas. Nós 2 só estávamos na filosofia na época. Sim. Isso no ano 2000, 2001. Terminada a filosofia, eu vim para a teologia, aqui em Marília, no Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, O ITRA. o ITRA. Estudei os 4 anos no ITRA. E foi um período muito bom o ITRA, porque eu já estava com outra cabeça, muito mais amadurecido, com novas perspectivas, mais em paz comigo mesmo, Sim. sem conflitos, de dúvidas, não. E eu fiz um caminho muito bonito, pelo menos para mim, muito interessante, muito válido, na teologia. Então, 4 anos residindo aqui em Marília, estudando teologia. A casa, o ITRA, sempre favoreceu muito a formação. Ali, o próprio ambiente. Então, foi um período que eu confesso que eu sinto saudades. Até hoje eu me lembro positivamente da época do ITRA, da convivência, dos colegas, da casa em si, da vida de oração, dos formadores. Então eu tive, por exemplo, tive muitos formadores, mas eu gosto de lembrar 2 que hoje são bispos. Olha só. Dom Sérgio Quicheve, o atual bispo de Araçatuba, foi o meu diretor espiritual, e Dom Paulo Roberto Belotto, o atual bispo de Franca. Sim. Os 2 foram meus diretores espirituais no período da teologia. Saudações aos bispos. Queremos vocês aqui algum dia, hein? Ótimo.
Então é um pouco isso. A minha caminhada, pelo menos no período formativo. Tudo isso que eu falei levou 11 anos. Então, claro, 11 anos é um tempo assim grande, né? Considerável. Sim. De passos assim que exigiram muita luta, muito desprendimento, muito sacrifício, numa época que é bem diferente da de hoje. Claro, não estou dizendo que lá atrás é melhor do que eu, mas é uma época diferente. Sim, Por sem isso que dúvida. até hoje eu sofro com alguns conflitos de tempo e de geração. Algumas coisas hoje na formação, para mim, não é tão normal. Eu sou de uma outra época. Sim. Completarei agora, daqui a alguns dias, dia 2 de dezembro, 20 anos de padre. Então, é uma outra época, uma época completamente diferente da época que vocês estão agora. Sim. Que lá atrás tinha vantagens e desvantagens, e hoje tem vantagens e desvantagens, logicamente. Uma desvantagem lá de trás é que todo dia tinha frango ao molho. Pra gente comer no seminário. É o cemitério de frango. E aí eu não posso ver frango, né? Frango assado até vai, mas frango ao molho eu não como até hoje. Como era comum na época também, bucho. Ou era frango ou era bucho. Misericórdia. Então, hoje a gente está mais evoluído, né? Graças a Deus. Obrigado, viu? Aos nutricionistas do seminário. Obrigado, Graça. Abel também. Abel. É um pouco isso. Sim. Que bom, padre. Padre, lembramos um pouquinho do passado, mas é importante nós sabermos um pouco do agora. Conte-nos um pouquinho como é a rotina do senhor. O senhor, acredito que o senhor gosta muito, mas como tem andado, como essa nova fase também, que o senhor é nosso novo diretor aqui da Faculdade João Paulo II. Também se o senhor possui algum hobby, né? Alguma parte da semana, às vezes nós queremos dar aquela descansada. O senhor possui algum hobby? Conte-nos um pouco. Tá certo. Eu atualmente assumi esse serviço, eu vejo, não é um cargo simplesmente, é um serviço de amor à igreja. Por quê? A Faculdade João Paulo II, a FAJOPA, é uma extensão da igreja. Aqui acontece a dimensão intelectual de todos os formandos. Formandos, fique bem entendido, como aqueles que são candidatos ao presbiterato, os seminaristas, mas também formando são os religiosos, religiosas, os leigos, leigas. Então, todos aqueles que buscam formação. Sim. Eu sempre tive uma paixão pela formação. Então, por exemplo, nos meus 20 anos de sacerdócio, eu sempre trabalhei em paróquia. Sempre fui pároco. Sempre. Fui também, por um curto período, em 2006, eu fui vigário paroquial. Mas sempre fui pároco. E desde 2009, eu atuo aqui na FAJOPA como professor. Então, já há 17 anos. Tendo, assim, um carinho muito especial pela formação, porque eu sempre pensei, aqueles que foram meus formadores se dedicaram, renunciaram a tantas coisas, ajudando, colaborando na formação, colaborando com a igreja. E aí eu sempre pensei assim, por que eu não posso fazer o mesmo? E daí que eu busquei estudar e etc. Mas eu sempre fui pároco, então, de diversas realidades, paróquias simples, pequenas, e atualmente eu estava na catedral. Fiquei quase 15 anos ali na Catedral de Santo Antônio em Lins. Foi um período muito bom também, de muitas realizações. E aí a igreja me pediu este serviço específico. Então eu tive assim um corte na minha vida, né? Deixei ofícios e serviços diocesanos, que eu também sempre desempenhei na minha diocese. Deixei paróquia para estar aqui na FAJOPA integralmente. Por isso que eu estou aqui de segunda a sexta-feira.
Fui acolhido gentilmente no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima pelo Padre Marcos, meu grande amigo, mas para um serviço um tanto pequeno. Eu colaboro, eu ajudo. A responsabilidade primeira no santuário é dele, como pároco reitor. Aqui, na Fajopa, a responsabilidade primeira é minha, juntamente com todos os bispos. Claro, se eu me falar de rotina, rotina é o que não me falta, no sentido, eu sou muito disciplinado para tudo. Até desde criança eu sempre me cobrei muito. Isso sempre fez parte da minha educação, da condução da minha vida. Então, é tudo muito regrado. Para mim é assim. Então, horário é horário, compromisso é compromisso, atividade é atividade. Eu não fico postergando as coisas. Então, isso para mim sempre me foi muito caro, muito precioso. Eu sei que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a disciplina ajuda em tantas coisas. O lado ruim é porque você se cobra, se cobra, se cobra. E às vezes você acaba ficando assim, às vezes exausto. E aí vem, quando você fala, você tem algum hobby? Tenho. Não vão dar risada porque é de outra época, tá? Não é da época de vocês. Mas eu gosto muito de ouvir rádio. Eu gosto de rádio. Exótico. Então, por exemplo, futebol, eu prefiro escutar pela Alexa o futebol, a narrativa ali do futebol, do que pela TV. Às vezes eu deixo a TV mutada, vendo os jogadores, mas eu gosto de ouvir a narrativa ali do rádio. Mais emoção, né? Eu não sei. E todas as manhãs eu acordo, a primeira coisa, eu coloco na CBN em São Paulo. E aí eu escuto as principais notícias. Isso todos os dias, logo pela manhã. Então é um costume. Claro, também gosto, além das notícias, escutando rádio, eu gosto também de MPB. Então eu sempre estou escutando ali Gal Costa, Chico Buarque, enfim, MPB. Gosto muito. Então esse é o meu hobby. Agora, mais do que hobby, eu gosto muito de dormir também. Se deixar, eu durmo bastante. Esse hobby é meu. Isso é bom demais. Além de outras coisas, um churrasquinho, né? Uma água mineral, porque a gente não pode falar outra coisa. Epa! Aliás, um hobby que é meu e do padre é o Palmeiras, né, padre? Isso é indiscutível, né? Aí a gente tá falando de time grande, seleção. Não é esses timinhos assim, O pessoal né? não entende. Tem gente que não. E outros que estão ali no bastidor também. Ah, estão ali. Tem um Estão pessoal fazendo que sinal da cruz, mas não tem jeito. O Palmeiras é torcendo o o bico. Palmeiras. Não poderei entrar nessa discussão, viu, gente? Vocês nos bastidores fiquem aí torcendo para não cair, tá? Complicado. Aliás, eu peço até licença um pouquinho, nós falamos muito aqui da rotina do padre e da faculdade. Então, o meu papo agora é direto com você que está atrás da tela. O que você está esperando para começar o seu curso aqui na Fajopa? A Faculdade de Filosofia e Teologia de Marília. Nós temos o nosso polo em Marília e em muitas outras cidades, e você também pode fazer a sua faculdade EAD, abranger os seus conhecimentos sobre a razão, sobre a fé, e nós esperamos por você. Vem viver um pouquinho do que nós vivemos aqui. Agora podemos voltar para o nosso... Vamos lá, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui com o padre Reginaldo Marcolino. Padre, o senhor falava muito da questão, né, de graduação acadêmica, da formação do senhor. O senhor falou que foi muito um período agraciado, o período da teologia. Qual o período o senhor acredita que teve mais dificuldade? E também conte-nos um pouco sobre o doutorado, o mestrado e depois o doutorado. Sim. Logo que eu me ordenei, eu já pensei assim, eu gostaria, tenho o desejo de fazer o mestrado. Inicialmente eu pensei em filosofia, e aí comecei a frequentar aqui, como ouvinte, algumas aulas na Unesp em Marília,
Mas aí, por outros motivos, eu acabei mudando um pouco a rota. Eu falei, eu vou fazer teologia e vou conhecer a PUC de São Paulo. Num primeiro momento, eu pensei assim, o que eu vou estudar? Eu gostaria de estudar liturgia. Foi esse o meu primeiro pensamento. Não como o pensamento que muitos têm hoje sobre liturgia, né? Era um outro pensamento teológico. Não era algo voltado à estética, que alguns hoje pensam em liturgia, só pensa o esteticismo da coisa. Não, não é isso. Sim. Não foi isso na época. Só que nós tínhamos um professor que tinha acabado de chegar de Roma, formado em liturgia, aqui na Fajopa. Aí eu pensei assim, não adianta eu fazer liturgia, porque a gente já tem um professor. Foi aí que eu conversei aqui com o coordenador do curso na época. Falei, qual área está precisando mais? Aí ele falou, as áreas, eu pensei. Bom, do que ele me apresentou, o que me agrada bastante é a antropologia teológica. E aí eu fui para a PUC de São Paulo, eu fui conhecer a PUC. Eu fiquei 6 meses antes de ingressar no mestrado, em 2008, conhecendo a PUC de São Paulo. Conhecendo alguns professores, participando de algumas aulas como ouvinte. E aí eu conheci o Frei Lisânios, que é docente lá até hoje. Olha só. O Lisânios gostou muito do meu projeto, só que o Lisânios, em 2008, teve capítulo da congregação dele e ele foi nomeado provincial e foi para Brasília. Mas ele falou, você não vai ficar órfão, eu vou conseguir um orientador para você. E aí me apresentou a irmã Maria Freire, da Congregação da Imaculada. A Maria Freire acolheu prontamente, a professora acolheu prontamente o meu projeto. O meu projeto de mestrado, eu trabalhei... O Luiz Francisco Ladária, o Dom Ladária, que até há pouco tempo era prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, eu peguei uma obra dele intitulada Antropologia Teológica, no original em italiano, 545 páginas, e dali eu retirei a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o Verbo encarnado, pensando a encarnação como princípio para a criação e doutrina da graça. Foi essa minha pesquisa de mestrado, que me deu muito trabalho. Foi aí que eu tive contato mais próximo com a língua italiana. E pude, com isso, eu tinha estudado no período da teologia, por conta própria, 2 anos de italiano, e aí eu pude desenvolver essa questão da apreciação da língua italiana. Tá, o meu mestrado foi um período muito difícil. Por quê? Por que eu digo que foi muito difícil? Eu não tinha condições de ir para São Paulo toda semana de carro, eu tinha que ir de ônibus, passe de estudante. Eu tive que renunciar a muitas coisas, porque eu estava também com paróquia, era reitor do seminário Nossa Senhora de Salete, da minha diocese de Filosofia e Teologia. Estava dando aula aqui, então tinha muita coisa. Então foi um período muito complicado, um período muito exaustivo, muito difícil. Tanto é que eu tinha 3 anos, porque na PUC de São Paulo tem prazo. O edital, quando você faz o processo seletivo, já tem o prazo. Quando você ingressa no mestrado, doutorado, tem prazo. O prazo na época do mestrado eram 3 anos.
Eu concluí o meu mestrado exatamente com 3 anos. Tipo, ia vencer. Segunda-feira, hoje eu estava entregando os exemplares da minha dissertação. Nossa, Bem pertinho. que nervosismo. E eu tive a graça, no meu exame de qualificação do mestrado, de conhecer o professor Manzato, o padre Manzato, que há pouco tempo se aposentou, professor ali na PUC. Depois, na minha defesa de mestrado, quem estava presente? O Frei Carlos Josafá, um grande teólogo. Faleceu com mais de 90 anos, muito lúcido, um homem avançado para o seu tempo. Enfim, eu tenho essa graça de ter a ata assinada da minha defesa pelo Frei Carlos Josafá, dentre outros examinadores. Tá, nesse contato com Manzato, nas aulas do mestrado e na minha qualificação do mestrado, eu pude, depois de 10 anos, aí todos podem pensar assim, nossa, ele foi fazer o doutorado depois de 10 anos. Sim, por quê? Porque sempre eu fui sensível aos apelos da igreja. E naquele momento, depois do meu mestrado, eu estava aqui dando aula, mas eu tive muitos ofícios diocesanos. A diocese precisou muito de mim. E eu atendi a diocese. Só que chegou num dado momento em que eu falei, eu preciso fazer o meu doutorado, porque o tempo está passando, daqui a pouco eu não faço mais. E aí eu deixei todos os meus ofícios, deixei tudo para ingressar no doutorado. E aí eu fui fazer o meu doutorado. Quando eu decidi fazer o doutorado, veio a pandemia. Aí eu fiz contato com o professor Manzato. Ele falou, nossa, que alegria te acolher, eu te oriento. E aí eu pensei, qual área? Eclesiologia. E eu pensei um tema assim bem audacioso, porque eu fiz uma releitura da Evangelho Gaudium, do Papa Francisco, dentro do seu pontificado, mas resgatando elementos do Concílio Vaticano II. Então, eu chamo de tesouros escondidos do Vaticano II que estão presentes no pontificado de Francisco, que ele resgata. Coisas adormecidas, talvez esquecidas, deixadas de lado. Então é isso que eu me propus a pesquisar no meu doutorado. E o padre Manzato que me orientou durante todo esse caminho. Quando chegou na minha qualificação, ele falou, tá tudo certo para sua qualificação, você já escreveu 3 capítulos, vamos qualificar. Só que tem uma coisa, Reginaldo, você vai qualificar, acabando a sua qualificação, eu estou me aposentando. Eu falei, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Vou ficar órfão de novo. Aí ele falou, não, eu vou encaminhar você para o professor Donizete. E foi uma alegria, né, ter o professor Donizete, o padre Donizete, como meu orientador final, porque, na verdade, já estava tudo pronto. O caminho, tudo estava traçado, tudo certinho. Eu estava já escrevendo o 4º e último capítulo da minha tese. E o padre Donizete me acolheu com muito carinho e foi comigo até o final. O padre Manzato participou da minha defesa. O padre Hugo, que foi o nosso primeiro diretor aqui da Fajopa, eu o convidei, ele participou também, assim como o padre Ney e também o padre José Nobre. Então, foram 5 na banca de defesa do meu doutorado, que eu terminei o ano passado. Para mim, a experiência do doutorado foi uma experiência mais tranquila, porque eu não tinha o aperto financeiro pessoal, Sim. era uma outra condição.
Não que tenha dinheiro sobrando, tá? Eu não tive o desgaste, talvez, emocional, porque eu já estava bem amadurecido academicamente falando. Então, para mim, foi muito mais tranquilo, por incrível que pareça, o doutorado do que o mestrado. O mestrado foi um período mais difícil. Fato interessante. Mais difícil. O mestrado, para mim, foi um sacrifício maior que eu tive que fazer em muitos aspectos. Mas o doutorado foi uma experiência muito bonita. Eu gostei, mas não quero fazer de novo. Diz que tem um professor em Roma que diz assim, que o doutorado é um dia difícil da defesa para uma vida de glória. A vida de glória ainda não chegou, tá? O senhor aguarda para o dia. Isso mesmo. Vamos esperar. É um pouco isso. Olha só. Padre, já são alguns meses aqui à frente dessa instituição e, apesar de poucos meses ainda, o que o senhor pode nos dizer que tem sido desafios aqui da nossa faculdade, que o senhor tem enfrentado? Como tem sido isso? Então, toda mudança, ela provoca necessariamente desafios. Os desafios estão presentes na minha vida, porque eu tive, assim, mudanças substanciais, né? Da organização da minha vida, mas também para todos aqueles que estão envolvidos no trabalho comigo. Porque cada um é um. E eu assumo a direção geral da Fajupa dentro de um projeto de continuidade. Então eu quero agradecer imensamente o Padre Orion, toda a equipe composta por ele na época, durante 8 anos. Mas eu estou dando uma continuidade, atendendo alguns apelos atuais que os bispos da província, colegialmente, pensando o bem da formação dos futuros padres e dos leigos e religiosos e religiosas, e aí eu estou atendendo aquilo que eles estão me pedindo também, sendo assim fiel, ouvinte e merecedor do serviço que me foi confiado. Então, tem sido um desafio constante, porque você tem que mexer, seja na parte estrutural, vocês estão acompanhando, quer dizer, algumas melhorias que a gente está fazendo, pensando no bom acolhimento. Quando você chega e vê tudo muito organizado, tudo pintado, cadeiras adequadas para o momento do intervalo você sentar, conversar, tudo isso faz parte da acolhida. Acolhida dos discentes e docentes, do corpo técnico administrativo, de todos que estão envolvidos na comunidade acadêmica. Desafios também educacionais, porque, é claro, eu também tenho a minha forma de organização político-pedagógica. Então, claro, dentro daquilo que a pedagogia nos pede, a gestão nos pede. Não é nada tão absurdo assim, mas como eu dissera antes, eu sou muito disciplinado. Então, para mim, organização é organização. Então, às vezes eu sei que eu pego um pouco no pé. Nada, a gente gosta. Necessário. Padre, o senhor citou o professor doutor, Padre Orion. Aproveitando, na última semana foi Dia dos Professores, né? Mande uma mensagem para todo o corpo docente da nossa instituição, por favor. Bem lembrado, viu, Luan? No último dia 15 de outubro, semana passada, nós comemoramos o Dia do Professor, que na verdade é o Dia do Educador. Educar é uma arte.
não é uma simples profissão, é uma vocação. Uma vocação que em nível superior, a gente tem 3 desdobramentos. O primeiro é o ensino, o segundo é a pesquisa, o terceiro a extensão. Então, a arte de ensinar é de fato uma vocação que tem que ser cultivada. E quem ensina precisa ter um coração voltado a um amor grandioso. Então, eu, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, eu sinto assim o meu coração transbordar de alegria. Então, os professores que aqui estão conosco, todos eles, eu posso garantir que fazem isso com muito amor, com brilho nos olhos, o prazer de ensinar. E vocês vão fazer a experiência, vocês que são alunos, mais tarde, de olhar para trás e falar assim: nossa, eu aprendi isso com o professor Reginaldo, eu aprendi isso com o professor Orion, eu aprendi isso com a professora Amélia, eu aprendi isso com o professor XYZ. Então, quem marca a nossa vida formativa é o professor, é o educador. Então eu desejo neste momento a todos vocês, professores da nossa instituição, a Faculdade João Paulo II, a todos os outros professores que neste momento nos assistem, muitas bênçãos, muitas graças. Continuem firme na vocação de ser professor, de ser educador. Continuem firme na missão que vocês receberam, a missão que é do próprio Deus, dada a cada um de vocês. Então, nosso muito obrigado a todos os professores e educadores. Isso aí, para eles uma salva de palmas. Aí. Muito bem. Padre, amanhã nós celebraremos o dia do nosso patrono, São João Paulo II. Porém, nosso evento começa hoje à noite. Conte-nos um pouco como será o nosso evento. Muito me alegro quando eu vi aquilo que vocês prepararam do diretório acadêmico, a programação para a realização da festa do nosso patrono, São João Paulo II. Então, nós teremos hoje à noite, terça-feira, dia 21, um documentário transmitido ali no nosso anfiteatro. Lembrando que o evento vai ser híbrido, tanto para os cursos na modalidade presencial, como para os cursos na modalidade EAD. Então, a transmissão feita ali, sim, ao vivo, naquele momento, e também fica gravada para depois outros ouvintes participarem. E nós teremos um documentário. Como que se chama o documentário? Vocês estão lembrados? Isso. O Papa que venceu o comunismo. Isso, o Papa que venceu o comunismo. O chefe dela soprou ali de trás. Senão os dois estariam perdidos aqui. O Papa que venceu o comunismo. Chama-nos a atenção o próprio título. Eu confesso que eu nunca assisti esse documentário. Sim. E confesso aqui também que eu sou péssimo para filmes, viu? Filmes, documentários, TV não é muito comigo, o meu negócio é rádio. Mas chama-nos a atenção o título. Então, João Paulo II viveu numa época muito difícil na Polônia e teve que enfrentar, de fato, as consequências do comunismo. Claro, tem um contexto, uma conjectura da sua época. E isso é importante ser analisado. Então, é isso que hoje à noite nós iremos fazer aqui na comunidade acadêmica da Fajopa. Amanhã nós teremos a oportunidade, o Padre Anderson, que é o nosso vice-diretor e vice-reitor do seminário, ele vai trabalhar conosco a primeira homilia do pontificado de João Paulo II. Então, os elementos ali teológicos, filosóficos,
Porque João Paulo II a gente tem que considerar, né? Foi um grande missionário, muitas viagens apostólicas, muitos escritos, um pontificado muito longo Sim. na história da vida da igreja. Então, isso traz assim uma contribuição muito grande, muito relevante. Então, o Padre Anderson vai desenvolver um pouco isso. E depois nós teremos às 11 horas da manhã a presença de Dom Rubens Sevilha, bispo diocesano de Bauru, presidente da mantenedora, que vai presidir a Santa Missa em louvor a São João Paulo II, patrono da nossa faculdade. E depois da missa, um almoço festivo. Tem até vinho, viu? Aí é Olha comigo, hein? só. Isso. Epa. Mas não é vinho ruim, não. É vinho bom, viu? Olha só. É um Malbec, uma coisa bem... Olha. O senhor não vai guardar Meu pro Deus fim, do vai céu. ser desde o início. Né, Isso. Já tô ansioso. Ô padre, o Sim. senhor comentou conosco dessa alegria de olhar para o passado e às vezes lembrar dos nossos professores de hoje, que nós Sim. faremos essa experiência. E o senhor lembra também com muito amor do passado, do senhor, dos estudos, dos professores. Mas diga para nós, se o senhor pudesse voltar a algum momento do passado do senhor, vivenciar novamente um desses momentos, qual seria? Eu gostei, assim, e lembro com muito carinho de toda essa convivência ali no ITRA, né? Os jogos de futebol. Hoje eu sou a bola, né? Mas Não eu posso joguei falar futebol. Então, os jogos, a interação, a convivência. Então, esse foi um momento assim muito especial que marcou a minha vida vocacional, a minha juventude, e os meus estudos de alguma forma. Por quê? Para mim foi muito envolvente a vida comunitária. Não foi um peso. Prazeroso. Por isso que alguns, às vezes, saem do período formativo e falam assim: nunca mais piso no seminário, nunca mais piso nessa faculdade. Credo, graças a Deus acabou. Não. Para mim foi muito prazeroso. Tanto é que é prazeroso para mim estar aqui com vocês. Então não é um peso. Não me foi colocado uma carga insuportável. Não. E aí eu entendo perfeitamente quando disse Jesus: aprendei de mim que sou manso, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então é com leveza, com gratidão, com alegria que eu assumo esse serviço. Estando muito feliz em estar novamente, integralmente neste ambiente, que para mim é um ambiente muito saudável, muito bom, de muita felicidade. Então, eu fico muito feliz de estar no meio de vocês. Claro que eu, hoje, no meio de vocês, já sou um vovozinho, né? Não que eu seja tão velho assim, mas Que isso, tem uma distância muito grande, né? Mas é muito prazeroso. Nós que nos alegramos com a presença do senhor, padre. Padre, muito obrigado pela participação do senhor hoje no PajopaCast. Uma alegria imensa poder contar aqui, não só com o apoio, mas hoje principalmente com a presença do senhor. E desde já abrimos a palavra para as considerações finais. Eu quero agradecer você, Luan, agradecer ao João, agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Foi realmente um prazer. Por mais momentos como esse, né? Que a gente possa dialogar, que a gente possa partilhar a vida, porque eu, na verdade, aqui vim fazer uma partilha do pouco que eu sou, claro. Falei pouquinho de mim e também não falei para me enaltecer, nem um tom de arrogância, nada disso. Sim. Mas expondo um pouquinho daquilo que é o Reginaldo, daquilo que é o Padre Reginaldo, daquilo que é o Padre Reginaldo, diretor, professor nessa instituição. Então, me alegro demais em poder fazer essa partilha. Penso que, mesmo na correria, Sim. vocês têm que aproveitar bastante dos professores, dos funcionários colaboradores que nós temos,
porque cada um traz a sua experiência de vida, a sua bagagem, as suas lutas, conquistas, e isso enobrece a nossa instituição e com certeza é um princípio de motivação que nós, neste ano, chamamos de esperança, já que nós estamos vivendo o jubileu da esperança. Que nos motivemos dessa esperança que é uma virtude teologal, que não é só esperar, é esperançar, que significa, é um esperar ativamente, fazendo, construindo o reino desde já. Ok, pessoal, por isso é hoje. Mais uma dúvida, você já se inscreveu no nosso canal do podcast? Se não se inscreveu, está perdendo tempo. Se inscreve lá, compartilha esse vídeo com os nossos amigos e curte o vídeo para incentivar esta atitude que o diretório acadêmico, juntamente com a Faculdade João Paulo II, tem. Vocês viram que o diretório trouxe uma coquinha patrocinada pela Cantina do DA. Nós agradecemos muito a sua presença aqui e te esperamos de novo, ainda nesta semana, com uma programação especial do nosso evento do João Paulo II, São João Paulo II. É o nosso YouTube, Fajopa Marília. Vai lá, clica, curte, compartilha, divulga com os demais, ok? E o nosso FajopaCast voltará na próxima semana com o nosso simpósio filosófico-teológico, onde nós vamos receber justamente o professor, doutor, Padre Antônio, citado aqui pelo Padre Reginaldo. Ele estará aqui conosco, né? Então, falou e disse, João Valêncio, muito obrigado mais uma vez ao Padre Reginaldo, obrigado à nossa equipe, o Alisson, o Vinícius, o Emanuel, o Pedro, que hoje não pôde estar aqui, a cada um de vocês que nos acompanhou. O FajopaCast fica por aqui e até semana que vem tem mais. Tchau! Tchau!